Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje, falaremos sobre o recente ataque de Israel, que destruiu as defesas aéreas do Irã. E se ainda você não está inscrito no canal, se inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando se fala em segurança regional, nada é mais urgente do que a recente escalada entre Israel e Irã. Imagine um jogo de xadrez, onde cada movimento pode ser a diferença entre a paz e a guerra. A destruição das defesas aéreas do Irã, especialmente do temido S-300, não é apenas um golpe tático, é um sinal de alerta que ecoa por todo o Oriente Médio. O que muitos não percebem é que, por trás dessa ação, há um labirinto de estratégias, alianças e interesses que vão além das fronteiras desses dois países. Acreditar que essa situação se limita a um conflito bilateral é um equívoco. A consequência desses ataques reverbera em potências globais e aliados regionais, colocando a estabilidade de toda a região em xeque. A pergunta que se impõe é: até onde Israel irá para garantir sua segurança e quais serão as reações do Irã e de seus aliados? Prepare-se para explorar um cenário onde a incerteza é a única certeza, e as implicações vão muito além do que a maioria imagina. Este é um momento decisivo, e as decisões tomadas agora podem moldar o futuro do Oriente Médio. Israel não se intimidou diante das defesas aéreas iranianas, e essa ação recente é uma mostra do nível de estratégia e cálculo que envolve cada movimento em cenários de guerra. Imagine isso, um país cercado por inimigos, que precisa manter cada território protegido, cada cidadão a salvo e, ao mesmo tempo, mostrar poder. As defesas iranianas, com seus sistemas de longo alcance S-300, são parte da espinha dorsal do país. Israel sabia que derrubá-las deixaria o Irã mais vulnerável. Esse golpe nos dá um vislumbre de como as guerras modernas são planejadas. Não é só força bruta, é a precisão e o timing que fazem a diferença. A operação israelense foi mais do que um ataque físico, foi um jogo de xadrez em que cada peça foi movida com um objetivo claro: enfraquecer o poder de resposta do Irã. Esses sistemas de defesa S-300, importados da Rússia, representam uma das mais poderosas barreiras contra ataques aéreos e mísseis, mas nada é realmente à prova de balas, certo? Israel não se lançou nessa empreitada sem estar preparado, conhecendo cada fraqueza desses sistemas, a partir de treinamentos rigorosos com outros países que têm o mesmo modelo, como a Grécia. Esse é um exemplo claro de como a preparação estratégica pode fazer toda a diferença quando o tema é guerra e sobrevivência. É como em um jogo onde só vence quem prevê a próxima jogada. Israel, nesse ataque, não apenas enfraqueceu as defesas do Irã, ele também enviou uma mensagem para o mundo. Qualquer país que pense em ameaçar Israel, mesmo indiretamente, deve refletir sobre as consequências. Esse tipo de ataque impacta mais que os alvos físicos, ele cria uma vulnerabilidade no moral, da confiança das defesas iranianas. E é aqui que começamos a ver as consequências para a estabilidade de toda a região, com aliados e inimigos atentos ao próximo movimento. Afinal, quem será o próximo a agir? Esse ataque de Israel ao Irã foi mais do que uma ofensiva militar, foi um exemplo de precisão cirúrgica. Em um cenário onde cada segundo conta, a Força Aérea Israelense demonstrou uma habilidade impressionante de coordenar seus ataques para pegar as defesas iranianas desprevenidas. Imagine o nível de planejamento por trás disso. Enquanto os sistemas S-300 do Irã estavam posicionados para interceptar ameaças, Israel soube manobrar de forma que os mísseis e caças israelenses ultrapassassem esses escudos. O resultado? Um dos sistemas mais avançados de defesa aérea do mundo foi superado. Não é por acaso que Israel teve sucesso nesse ataque. A operação envolveu meses, talvez anos de estudo detalhado sobre cada ponto fraco dos sistemas S-300, acumulando experiências em simulações com países aliados. Treinamentos com forças militares gregas, por exemplo, permitiram a Israel desenvolver táticas específicas para driblar as capacidades do S-300. Em vez de apenas atacar e torcer, os israelenses trouxeram uma abordagem quase científica para o campo de batalha, onde cada movimento e cada alvo foram escolhidos a dedo para maximizar os danos com o menor risco. Essa vitória, no entanto, não é apenas militar, ela deixa uma marca psicológica. Saber que seu sistema de defesa mais avançado foi derrotado em uma questão de horas mexe com a moral de qualquer nação.
O Irã, ao ver suas defesas vulneráveis, entende que não pode confiar apenas na tecnologia russa, pois até o que parece invencível pode ser desmontado. Esse ataque faz parte de uma sequência de ações estratégicas que Israel vem usando para reforçar sua presença, e isso nos leva a refletir: como o Irã responderá, agora que suas defesas estão no chão? A destruição das defesas aéreas iranianas trouxe à tona uma verdade crucial sobre a guerra de poder entre Israel e Irã. Esse embate não é apenas uma disputa militar, mas uma batalha pelo domínio na região. Ao desmantelar o sistema S-300, Israel não só atingiu um alvo físico, mas também a posição estratégica do Irã, enviando uma mensagem: nenhum avanço militar iraniano será tolerado. É um jogo de forças, onde cada ação carrega um simbolismo poderoso e afeta o equilíbrio do Oriente Médio. Nesse cenário, cada tecnologia militar, cada sistema de defesa, é mais do que uma ferramenta, é uma peça-chave para segurar influência. O Irã investe em armas sofisticadas e apoio a grupos aliados, como o Hezbollah, para expandir seu alcance, enquanto Israel utiliza sua superioridade tecnológica para manter a linha vermelha. Quando o S-300 foi abatido, Israel mostrou que pode, sim, ultrapassar as camadas de defesa do Irã e que está disposto a tomar ações rápidas e decisivas. Esse tipo de movimento impõe respeito e joga luz sobre a questão de quem realmente domina a guerra de poder. Essa destruição das defesas iranianas revela, portanto, que o jogo entre as nações é muito mais complexo do que aparenta. Estamos falando de estratégias que vão além do campo de batalha, é uma guerra silenciosa de inteligência, onde até a economia e as alianças regionais entram em cena. Cada lado conhece a força do outro, mas também as fraquezas, e com isso vem a pergunta: qual será o próximo passo nessa batalha pela supremacia? Será que o Irã irá escalar as hostilidades ou buscará reforçar suas alianças? Com a destruição dos sistemas S-300, o Irã se encontra em uma situação de vulnerabilidade inédita. Esse ataque abalou uma das principais linhas de defesa do país, deixando-o exposto a possíveis novas ofensivas. Imagine o impacto disso na confiança interna e nas operações militares do Irã. A proteção que o sistema S-300 oferecia ia além de seu valor militar, ele simbolizava um escudo contra ameaças externas. Agora, sem esse suporte, o Irã precisa reorganizar suas estratégias para lidar com um vizinho que demonstrou capacidade de ultrapassar suas barreiras de segurança. As consequências vão além do território iraniano. A destruição desse sistema impacta diretamente nas alianças regionais do Irã. Seus parceiros, como o Hezbollah, e até países como a Síria, que dependem do suporte iraniano, também são afetados pela nova fragilidade do Irã. Ao perder uma defesa tão crítica, o Irã passa a enfrentar dúvidas sobre sua capacidade de proteger seus aliados e manter sua influência. Esse momento de vulnerabilidade faz com que o país precise rever suas prioridades e talvez até repensar seus investimentos militares, já que seus recursos podem não ser suficientes para repor rapidamente um sistema como o S-300. Além disso, o ataque israelense cria um novo cenário na política regional, onde outros países da região e até potências globais estão atentos aos desdobramentos. A vulnerabilidade do Irã abre oportunidades para novas movimentações de poder e influencia as estratégias de quem observa o conflito à distância. Será que essa situação fará com que o Irã recorra a seus aliados, como a Rússia, para fortalecer suas defesas? E, nesse caso, que resposta Israel poderia oferecer? A destruição do S-300 é, sem dúvida, um marco que altera o equilíbrio e prepara o terreno para novas tensões. O ataque de Israel que resultou na destruição do sistema S-300 no Irã é uma clara demonstração de seu poder aéreo e estratégico. Com caças altamente avançados e um plano tático bem executado, Israel conseguiu desativar um dos principais sistemas de defesa aérea do Irã, deixando o mundo atônito. Esse movimento não só exibiu a precisão militar israelense, mas também evidenciou sua capacidade de planejar e implementar ataques cirúrgicos que desafiam até as tecnologias mais avançadas. É uma prova do quanto Israel investe em sua defesa, pronto para agir sempre que sua segurança for ameaçada. O uso do S-300, uma das ferramentas de defesa mais avançadas e caras do Irã, deveria oferecer uma segurança confiável contra ameaças aéreas.
No entanto, Israel conseguiu encontrar brechas e contorná-lo, demonstrando como um país menor em território e população pode utilizar estratégia e tecnologia para compensar desvantagens. Esse ataque mostra como o domínio aéreo de Israel é central para a proteção de suas fronteiras e para a contenção de adversários regionais. Por meio de tecnologias de ponta e inteligência militar, Israel reafirma seu papel de protagonista na região, impondo limites e exercendo sua influência. Por fim, essa exibição de poder é uma mensagem clara para qualquer nação que planeje ameaçar Israel. Ao derrubar um dos sistemas de defesa mais sofisticados do Irã, Israel reforça que possui os recursos e a experiência para atacar de forma precisa e eficaz. Isso cria um novo entendimento sobre o que cada um desses países está disposto a fazer para assegurar seu espaço e controle regional. A pergunta que fica é: como o Irã responderá a essa exibição de força, e será que essa resposta trará uma nova fase de tensão e conflito? A rivalidade entre Israel e Irã se intensifica cada vez mais, e o recente ataque israelense mostra como essa disputa está longe de ter limites. Ao destruir o S-300, Israel não apenas enfraqueceu o Irã militarmente, mas também expôs uma vulnerabilidade estratégica que pode ter repercussões duradouras. Esse ataque revelou o quanto Israel está disposto a desafiar as defesas iranianas, neutralizando-as quando necessário para assegurar sua posição. A mensagem é clara: o avanço do Irã será bloqueado a qualquer custo, e o campo de batalha do Oriente Médio é palco dessa disputa implacável. Esse embate entre os dois países vai além de conflitos esporádicos, ele é moldado por uma rivalidade profunda, alimentada por questões políticas e religiosas que atravessam décadas. Israel e Irã representam lados opostos na região, e cada ação é um movimento calculado para limitar a influência do outro. Ao eliminar uma peça fundamental da defesa iraniana, Israel conseguiu interromper, ao menos temporariamente, o avanço do Irã em sua estratégia de autodefesa e projeção de poder. Essa rivalidade se traduz em um xadrez político-militar onde cada jogada tem repercussões estratégicas significativas. A destruição do sistema S-300 foi, portanto, um golpe direto na segurança iraniana, mas também uma demonstração de como Israel mantém controle sobre o cenário regional. Com o Irã enfraquecido, o equilíbrio de poder no Oriente Médio é alterado, e outros países observam atentamente essa disputa para entender suas implicações. A questão agora é: como o Irã responderá a essa provocação? Essa rivalidade, aparentemente sem limites, prepara o palco para futuras ações que podem intensificar ainda mais as hostilidades. Com a destruição do sistema S-300, Israel colocou o Irã em uma posição bastante delicada. Esse sistema de defesa era um pilar crucial para a segurança aérea do país, e sua perda expõe o Irã a novos e perigosos ataques. Sem essa camada de proteção, o país enfrenta um dilema entre investir em mais defesas ou buscar alternativas para dissuadir Israel. Essa vulnerabilidade coloca o Irã em uma situação complexa, onde qualquer resposta precisa ser cuidadosamente calculada para evitar uma escalada ainda maior. A perda do S-300 também representa um golpe psicológico, tanto para o governo quanto para a população iraniana. Esse sistema era um símbolo de poder e resistência frente às ameaças externas, e sua destruição revela fragilidades que o país talvez preferisse manter ocultas. Além disso, essa vulnerabilidade afeta sua capacidade de projetar poder sobre aliados regionais, deixando o Irã com opções limitadas. O país precisará repensar rapidamente suas estratégias, mas sem o apoio de sistemas sofisticados como o S-300, essa tarefa se torna ainda mais desafiadora. Por fim, essa situação obriga o Irã a buscar apoio externo para preencher essa lacuna em sua defesa, o que pode envolver alianças com outras potências. Porém, qualquer movimento nesse sentido aumenta as tensões com Israel e seus aliados, criando um círculo de hostilidade difícil de romper. Assim, a questão que surge é: até que ponto o Irã está disposto a ir para reconstruir sua defesa e restaurar sua segurança? A posição delicada em que Israel colocou o Irã pode marcar o início de um novo capítulo nessa rivalidade. A retaliação militar de Israel em resposta às ameaças do Irã é uma demonstração clara de sua estratégia de defesa ativa. Ao escolher alvos críticos, como o sistema S-300 e instalações de produção de mísseis, Israel não está apenas respondendo a um ataque, ele está se posicionando estrategicamente para enfraquecer a infraestrutura militar do Irã.
Essa abordagem tática revela uma compreensão profunda do campo de batalha, onde cada alvo escolhido é uma parte de um quebra-cabeça maior que visa desestabilizar o inimigo e garantir a segurança de Israel. O ataque recente foi cuidadosamente planejado, utilizando uma combinação de inteligência militar e tecnologia avançada. Israel demonstrou não apenas sua capacidade de ataque aéreo, mas também sua habilidade em coordenar operações complexas. Com cerca de 100 caças envolvidos, o país foi capaz de lançar mísseis com precisão cirúrgica, superando as defesas aéreas iranianas antes que pudessem reagir. Essa estratégia reflete uma mentalidade de primeiro atacar, onde a antecipação das ações do adversário se torna uma prioridade. É um jogo de xadrez militar em que cada movimento tem consequências significativas. Além disso, a análise dos alvos revela uma intenção de desmantelar a capacidade do Irã de apoiar grupos armados na região, como o Hezbollah. Ao atingir instalações que fornecem recursos para esses grupos, Israel busca cortar os laços que o Irã mantém com seus aliados. A questão que permanece é: essa estratégia de desestabilização é sustentável a longo prazo? À medida que a rivalidade se intensifica, Israel precisa equilibrar suas ações para evitar um ciclo de retaliações que poderia levar a uma guerra total. A escalada militar entre Irã e Israel coloca ambos os países à beira de um conflito em larga escala, onde o que está em jogo transcende meramente questões territoriais. Cada movimento é calculado, e a tensão crescente entre eles revela um cenário onde a guerra não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade iminente. O que está em jogo aqui é a segurança nacional de ambos os lados, a influência regional e a manutenção de alianças estratégicas. Essa dinâmica é intensificada por um contexto geopolítico onde outros países, como os Estados Unidos e a Rússia, também desempenham papéis cruciais. Neste jogo de poder, o Irã se vê pressionado a responder às agressões de Israel, enquanto procura preservar sua influência na região. O ataque a sistemas de defesa e a infraestrutura militar coloca o Irã em uma posição difícil, onde qualquer retaliação precisa ser ponderada para evitar uma resposta desproporcional. A pressão sobre o regime iraniano aumenta, especialmente com a população clamando por segurança e estabilidade, enquanto o governo precisa mostrar força diante das ameaças externas. O dilema é claro: recuar pode ser visto como fraqueza, mas retaliar pode levar a uma guerra devastadora. Israel, por sua vez, se posiciona como um defensor em um cenário onde o controle das narrativas é vital. A percepção de uma ameaça constante do Irã justifica suas ações e busca consolidar apoio interno e externo. A comunicação estratégica, aliada a uma postura militar assertiva, garante que Israel se mantenha à frente no jogo geopolítico. Assim, a grande pergunta que permeia este conflito é: até onde ambas as partes estão dispostas a ir para proteger seus interesses? Essa escalada militar traz à tona questões sobre a guerra, o poder e a busca por segurança em um Oriente Médio repleto de incertezas. O recente ataque de Israel à infraestrutura militar do Irã acendeu um sinal de alerta em todo o Oriente Médio, levantando a questão sobre quais serão os próximos passos na dinâmica desse conflito. Israel, ao eliminar alvos estratégicos, não apenas demonstrou sua capacidade militar, mas também enviou uma mensagem clara de que não hesitará em agir novamente se julgar necessário. Esse golpe à infraestrutura iraniana não é apenas uma ação reativa, é uma estratégia calculada para desencorajar futuras agressões e reafirmar seu domínio na região. Agora, a bola está com o Irã. O país precisa decidir se buscará retaliação, o que poderia resultar em um conflito ainda mais intenso, ou se adotará uma postura mais cautelosa. A pressão interna por uma resposta é significativa, mas a realidade das limitações atuais em suas capacidades de defesa deve ser considerada. Nesse cenário, o Irã pode tentar reforçar alianças com potências como a Rússia ou a China, buscando novos sistemas de defesa para evitar futuras surpresas. A cada decisão tomada, as repercussões se estenderão além de suas fronteiras, impactando alianças e a segurança regional. Enquanto isso, Israel provavelmente manterá sua postura ofensiva, pronta para responder a qualquer provocação. Essa dinâmica de ataque e resposta cria um ciclo vicioso que pode ser difícil de romper. Portanto, a pergunta que paira no ar é: como o Irã e seus aliados responderão a esse novo nível de agressão?
As ações tomadas nas próximas semanas e meses moldarão não apenas o futuro da segurança no Oriente Médio, mas também a natureza das relações entre esses países, colocando em jogo o equilíbrio de poder na região. Agora que você adquiriu um panorama detalhado sobre a escalada militar entre Israel e Irã, a pergunta que fica é: como isso impacta a sua compreensão sobre o mundo ao seu redor? As estratégias, as alianças e as tensões que moldam essas relações são um reflexo de um cenário global mais amplo. Como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida cotidiana? O entendimento das dinâmicas de poder e da importância da segurança pode abrir portas para novas reflexões e ações em sua própria esfera. Não fique apenas como um espectador dessa situação intrigante, torne-se parte da conversa. O que você pensa sobre as decisões tomadas por Israel? E quais são suas expectativas em relação ao Irã? Suas opiniões são valiosas e podem ajudar a construir um entendimento mais profundo desse tema complexo. E se você deseja continuar aprendendo e se mantendo atualizado sobre esses assuntos urgentes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos juntos explorar e entender melhor o que está em jogo na arena global.